Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, dando bom dia a todos os senhores e senhoras. Quero agradecer aqui a presença do ilustre vereador secretário da Casa, Henrique Alves, do primeiro e do segundo vice, vereador Isaías Ribeiro, e peço ao ilustre vereador Marquinhos Goiá que possa ler o trecho bíblico da manhã. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exaborbece, não se porta com a indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Palavra do Senhor. Só poderia acrescentar aí que o amor não tem posse. Ilustre vereador Henrique Alves, Vossa Excelência, leia a ata da sessão anterior. Bom dia, meu amigo ilustre decano, vereador Anselmo Pereira, que ora preside essa sessão, demais pares, imprensa, todos aqueles que nos acompanham na sessão ordinária do dia de hoje. Ata da 32ª sessão ordinária do primeiro ano da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9h09, do dia 29 de abril do ano de 2025, no plenário vereador Trajano Guimarães, teve início a 32ª sessão ordinária do primeiro ano da 20ª legislatura, presidida pelo vereador Anselmo Pereira, que declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou a vereadora Rose Cruvinel para a leitura de trecho bíblico e, em seguida, designou o vereador Henrique Alves para a leitura de ata da sessão anterior, que, não havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente de acordo com o regimento interno, sendo assinado pelos vereadores Anselmo Pereira, Henrique Alves e Ronilson Reis. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício 192/25, ofício 194/25, ofício 189/25 e ofício 198/25, sendo que às 9h29, o senhor presidente passou para o pequeno expediente. Os vereadores Tião Peixoto, Anselmo Pereira, Léo José e Cátia Maria utilizaram a tribuna. Vereador Henrique Alves solicitou registro em ata da presença honrosa do ex-vereador Robson Alves. Apresentaram matérias: vereador Coronel Urzeda, requerimentos; Luan Alves, projeto de lei; Tião Peixoto, requerimentos; Marquinhos Goiá, requerimento; Henrique Alves, projeto de lei; Vitor Hugo, projeto de lei; Ronilson Reis, projeto de lei; Denise Trindade, requerimentos; Fabrício Rosa, requerimentos; Eiler Leão, projeto de lei; Jefferson Abel, requerimentos; Anselmo Pereira, requerimentos; Dr. Gustavo, 3 projetos
de lei. Lucas Quitão, projeto de decreto legislativo. Cabo Sena, requerimentos. Salva Santiago, requerimentos. William Veloso, requerimentos. Igor Franco, projeto de lei. Às 10h10, senhor presidente em exercício, o vereador Anselmo Pereira passou para a ordem do dia. Projeto de lei complementar de número 25/24, de autoria do prefeito, foi primeira votação, foram rejeitadas 2 emendas de autoria da vereadora Cátia, em seguida projeto aprovado e encaminhado à comissão mista. Projeto de lei ordinária 154, de autoria do vereador Jefferson Abel, que torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados. O projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de lei ordinário 225/23, de autoria do vereador William Veloso. Projeto aprovado e encaminhado à Comissão de Educação. Foi aprovada a inclusão em versão de pauta do projeto de lei ordinária 324, de autoria do vereador Ronilson Reis, que foi aprovado e encaminhado à Comissão de Fiscalização do Transporte Público. Projeto de lei ordinária 363/23, de autoria do vereador Isaías Ribeiro, aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento. Projeto de lei ordinária 416, de autoria da vereadora Léa Clébia, aprovado e encaminhado à Comissão de Direito da Criança e Adolescente. Projeto de lei ordinária 315/24, autoria da vereadora Alva Santiago, aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de lei ordinária 341, de autoria do vereador Fabrício Rosa, aprovado pedido de vistas ao projeto do vereador Sargento Novandir. Projeto de decreto legislativo 75, projeto de decreto legislativo 96, projeto de decreto legislativo 98, projeto de decreto legislativo 107, projeto de decreto legislativo 108, projeto de decreto legislativo 114, projeto de decreto legislativo 124, projeto de decreto legislativo 126, projeto de decreto legislativo 2, projeto de decreto legislativo 10, projeto de decreto legislativo número 32, projeto de decreto legislativo de número 38, todos referentes a títulos de cidadania, todos aprovados e encaminhados ao Núcleo de Processamento para publicação. Foram aprovados os seguintes requerimentos: 1299, de autoria do vereador Bruno Diniz, 2079, vereador Luan Alves, 2086, vereador William Veloso. 8 requerimentos foram encaminhados à diretoria legislativa para serem inseridos em pauta. 69 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o regimento interno. Vereadores Bessa, Daniela da Gilca, Fabrício Rosa, Lucas Virgílio e Romário Policarpo estiveram presentes na sessão de forma remota. A assessoria do vereador professor Edvar justificou a ausência do parlamentar por meio de ofício às 11h23. Senhor presidente em exercício, vereador Henrique Alves, encerrou a presente sessão, convocando uma nova para o dia seguinte. Está lida a ata, presidente. Lida a ata da sessão anterior. Vossa Excelência quer pedir retificação, vereador? Vereador Sargento Novandir. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir para que retificasse a ata, tendo em vista que o projeto de lei complementar 2024/025, de autoria do prefeito, que veio para essa Câmara Municipal de Goiânia. Ontem eu votei sim no projeto, porém não constou meu voto. Então gostaria que retificasse essa ata para que o meu voto ficasse registrado sim. Muito obrigado, presidente. Vereador, a mesa não vai pedir para retificar só a ata, não. Vai pedir para retificar a lista, excelência. Só pode ficar tranquilo que essa lista vai ser retificada agora. E eu faço questão de assinar ela. Que eu vi que Vossa Excelência votou. Senhores vereadores, momento destinado à apresentação de matéria. Marquinhos Goiá. Bom dia, nobres pares dessa casa, meu presidente Anselmo Pereira. Aproveito esse momento para apresentar aqui vários requerimentos, dando destaque a da troca e reposição de lâmpadas queimadas no bairro Goiás Jardim Mirabel, e também dizer do grande feito do prefeito Sandro Mabel com relação ao Jockey Clube. Aquele clube que foi, nos anos 70 e 80, um espaço muito bacana de lazer, de convivência, muitos carnavais ali, e agora vai tomar um novo destino. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência citou o Jockey Clube. Eu sou um sócio remido deste clube. E ele foi apossado de ladrões,
bandidos. Então, Vossa Excelência já entendeu o que eu estou falando. Vereador Ilha Veloso. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os presentes. Uma véspera de feriado, mas a sessão plenária está aqui firme e forte, aqui, com todos os vereadores já apostos e chegando os demais aqui para nós analisarmos pautas importantes para a nossa cidade. Presidente, só registrar aqui o envio nosso de vários requerimentos para casa, solicitando a resolução de algumas demandas na nossa cidade, aqui oriundas da população que tem nós aqui representantes para que as soluções sejam realizadas. Então, estamos à disposição, bem como todos os vereadores da casa aqui, para atender o melhor possível a população de Goiânia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Coronel Zeda, Tião Peixoto, Isaías Ribeiro. Senhor presidente, eu apresento um projeto de resolução alterando o regimento interno da Câmara e um projeto de emenda à lei orgânica para permitir de forma expressa a concessão de títulos honoríficos pós-mortem. Os projetos corrigem uma lacuna normativa, garantindo segurança jurídica à prática de homenagens póstumas. A ausência dessa previsão pode gerar interpretações restritivas à luz do princípio da legalidade, especialmente no tocante aos atos típicos do Poder Legislativo. Trata-se de um gesto de justiça e respeito à memória de quem prestou relevantes serviços à Goiânia. Valorizar esses nomes é reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. E quero apresentar algumas solicitações e requerimentos aqui, senhor presidente. Já peço para prorrogar ali o meu... Pode continuar, excelência. Para a CEINFRA, troca de lâmpadas na rua C218, quadro 520, no Jardim América. Troca de lâmpada na avenida C18, quadra 175, setor sudoeste. Troca de lâmpadas na rua Henrique da Silva Dantas, setor residencial Belo Horizonte. E para a nossa Comurg, roçagem em toda a extensão da rua 7 de setembro, no Jardim Nova Esperanças. São esses, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Tião Peixoto e Isaías Ribeiro. Som, vereador Tião Peixoto. Oi, bom dia, presidente. Pessoal, estou muito alegre hoje e antes de falar do meu requerimento, agradecer os 27 vereadores que teve ontem a churrascaria Frava de Mel, onde foi com a nossa família Peixoto fazer um almoço de agradecimento de pensão para minha amada esposa que Deus levou. Mas estou grato, esses 3 vereadores em cima, meus amigos, não compareceu. Se os 3 tivessem, era 30. Mas foi 27 amigos. E vocês estão perdoados. Que motivo não foi à toa o motivo. Por algum motivo você não compareceu. Foi uma festa maravilhosa. Nunca vi tanto vereador junto numa homenagem para minha esposa. Eu fiquei muito feliz. E o Bruno falou: pai, o senhor está prestigiado com os vereadores. Eu não esperava 10. Foi 27. E eu esperava os 37. A minha companheira de partido não foi, a ABO prometeu. Mas está tudo bem, está perdoado. Faz de conta, os 37 estavam lá. Meu presidente, agora dá bom tempo, estou apresentando 20 requerimentos e um requerimento. Eu quero pedir para o prefeito, o nosso prefeito, Babel, para com 100 dias, acabou 100 dias, para esse negócio de limpeza de mais 100 dias, já está 120 dias, e Goiânia está suja, e Campinas está suja. Nós precisamos atacar a limpeza em geral de Campinas, correr todo o lixo, largar desse negócio 100 dias, atrapalhando os secretários, ir para o bairro. Para com isso, vamos assumir. Prefeito, gosto demais de Vossa Excelência. O senhor está no caminho. Continue, excelência. Agora eu para com 100 dias a partir de hoje. Vamos começar a olhar Goiânia por inteiro, todo o bairro, dia e noite, trabalhar. Vão largar de mutirão. Mutirão faz 60, 90 dias. Mutirão de verdade. Mutirão do Wilson Rezende. Mutirão que faz tudo. Leva de sexta a domingo. Não fala esse mutirão, limpeza do bairro. Para com isso. Esse requerimento para Vossa Excelência,
parar com 100 dias. 100 dias já passou. Agora vamos trabalhar. Vereador, eu não fui almoçar com Vossa Excelência ontem, mas eu e Vossa Excelência temos uma idade já privilegiada. Lembre-se, nem sempre os melhores amigos são aqueles que nos cortejam todos os dias. Talvez os que estão mais ausentes são os que chegam na hora mais exata quando o senhor precisa. Eu ontem não pude ir, que eu tinha um almoço com uma mulher muito especial minha, 97 anos. Então, mas lembre desse ditado, nem sempre os que nos cortejam todo dia são os melhores amigos. Vereador Isaías. Muito bom dia, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Vereador Tião Peixoto, sinta-se abraçado com esse vereador Isaías Ribeiro. Realmente, eu não pude estar ontem, inclusive a gente saiu daqui, era mais de 7 da noite devido a uma audiência, mas sinta-se abraçado e pode contar que nós estamos à disposição. Senhor presidente, eu quero agradecer o nosso prefeito, Sandro Mabel, pela publicidade que está sendo feita com respeito à limpeza na nossa capital. Estamos vendo aí alguns latões de lixo gigantes, embaixo tem alguns telefones, então está acontecendo publicidade. Eu fico feliz, porque isso, em parte do meu projeto, está sendo colocado em prática, está sendo executado. Eu sou autor do livro, do projeto de lei, Lixo Aqui Não. Pode continuar, excelência. O meu projeto de lei, o qual eu sou propositor, Lixo Aqui Não, que é exatamente isso, fazer publicidade para que então a população possa se conscientizar e que possamos realmente ter uma cidade limpa. Nós temos que trabalhar em conjunto com o prefeito, com a Comurg, com a Limpagim, toda a população, não fazer descarte irregular. Então eu fico muito feliz de o nosso projeto de lei estar sendo executado, está sendo feito aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa quer pedir à diretoria legislativa que conste como presenças vereador Fabrício Rosa, vereador Luan, vereador Lucas Vigílio, que está visualmente presente, vereadora Leia Klébia, vereadora Rose, vereador Romário Policarpo, que está nos representando. Então, que conste na ata da sessão de hoje. Senhores vereadores, primeiro inscrito, Daniela da Gilca. Vossa Excelência tem 10 minutos com direito à parte. Vossa Excelência me citou agorinha sobre a limpeza da cidade. Eu quero primeiro parabenizar o prefeito. Ontem mesmo, vereador Tião, eu tenho nas minhas mãos 12 autos de infração. E um eu presenciei. O cidadão acabou de fazer a reforma do prédio comercial dele, pegou todo o entulho de construção, as telhas velhas, inclusive ficou até irônico, tinha 2 vasos sanitários e ele colocou no meio de uma das ilhas mais bonitas de Goiânia. Daí 2 horas eu recebi a cópia do auto de infração dele, voltei à tarde, ele já tinha recolhido. Nós não somos pessoas civilizadas ainda, totalmente. Porquanto, entendo que o prefeito está correto em derramar auto de infração na cidade. 10 minutos com direito à parte, Daniela Juca. Bom dia a todos. Gostaria hoje de pedir a toda essa casa, antes de eu iniciar a minha fala, mas que a gente também pudesse fazer 1 minuto de silêncio a uma pessoa que teve a sua vida ceifada, que é algo que eu quero aqui falar, que é Martinho Douglas dos Santos Leal,
a qual toda a sua família estará aqui presente, juntamente também com vários entregadores de aplicativos, motoboys. E eu gostaria de pedir a essa casa esse minuto de silêncio para ele. E também, aproveitando, eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio também para a senhora Alice Guimarães Uchoa, que é a mãe do Murilo, presidente também da CMTC, né, que houve o falecimento também essa semana, e essa casa também deseja o sentimento e condolências. Da mesa vai primeiro dar um minuto de silêncio e descontar do tempo de Vossa Excelência. Okay. Cite para mim o nome. Primeiro, a mãe do Murilo Uchoa. Isso. Alice Guimarães de Uchoa. E também ao Martinho Douglas dos Santos Leal. Um minuto de silêncio. Vou continuar, Excelência. Presidente, eu venho aqui hoje nessa tribuna para que a gente possa fazer uma reflexão. Quando uma pessoa comete homicídio, ela tem a ampla defesa, mas ela é julgada e tem uma penalidade. Essa penalidade, muitas das vezes 10, 15, 20 anos. Mas eu preciso também falar que quando uma pessoa está no trânsito, pega o seu carro e também acomete, utiliza-se seu carro como arma, ele também cometeu, sim, um homicídio. Nós precisamos voltar a falar sobre isso, mesmo quando não é de competência municipal. Eu quero aqui referenciar uma pessoa, Martinho, que é trabalhador, estava na Avenida Perimetral e teve a sua vida ceifada por uma pessoa que estava em alta velocidade, de acordo com as câmeras. De acordo com o boletim de ocorrência, aparentemente embriagada, mas isso está sendo investigado. Foi feito um exame no ML, mas essa pessoa perdeu a vida. E o passageiro se encontra, uma mulher se encontra em estado grave, também no hospital. Trânsito, a partir do momento que a gente utiliza os meios de transporte, ele também pode virar arma. Uma moto pode ser uma arma, um carro pode sim ser uma arma, e a gente precisa sim rever isso. Nós temos ali várias câmeras, acredito eu que eu conversando ontem com o delegado ainda está em situação de investigação, mas hoje deixo a minha solidariedade à família e também aos condutores de aplicativos de comida ou de vários transportes e motoboys, a minha solidariedade, que muitas das vezes é exigida uma entrega rápida, e ali eles perdem a vida por não ter esse direito garantido pela questão da legislação de trânsito. Quero aqui também deixar uma reflexão e parabenizar a vereadora Kátia, que já iniciou com um projeto que já está em pauta na CCJ, garantindo abrigo aos condutores de aplicativo.
Eu fiquei ciente, por esses rapazes e moças que são entregadores de alimentos, que eles não têm acesso a banheiro da própria loja que ele busca comida. Eu tenho ciência que hoje o Daniel, que dirige para mim, que está comigo, ele fez um relato que me comoveu. Que uma vez aconteceu dele ficar tão apertado, que não deu tempo e a loja o impediu de entrar no banheiro. Eles não têm acesso ao mínimo. Então, esses aplicativos também precisam se responsabilizar e dar condições, dar pontos de apoio e abrigo para que ele tenha acesso à água, a banheiro, a energia para carregar o seu celular, que é o seu meio para que ele possa trabalhar. Então, aqui contem também. Se não tivesse já iniciado pela vereadora Cátia, com certeza seria um projeto iniciado por mim e por qualquer outro, porque eu sei que essa casa vê vocês como serviço essencial. Semana passada eu vi a paralisação de vocês, eu vi o quanto que vocês lutam por melhores condições de trabalho, o quanto vocês lutam por melhores condições para que possam continuar trabalhando. E hoje eu valorizo vocês como serviço essencial para o município de Goiânia. Né? Não só hoje, por uma questão de comida, mas também de várias entregas que vocês fazem, o transporte. Então, aqui contem com o meu apoio, junto aos meus colegas da CCJ, junto com os meus colegas também dessa casa, para contribuir com vocês. E sim, contem com o meu apoio. Eu não consegui chegar na manifestação, mas eu vi a manifestação que vocês fizeram referente ao Martino. Essa casa, ela não tem o poder de investigação direta no que se causa, se esse acidente é um homicídio ou não, mas que a gente vai estar acompanhando. Então, deixo aqui a família a minha solidariedade e também o meu comprometimento de acompanhar esse fato de perto. Quero aqui também, uma parte, vereador Marquinhos. Vereadora Daniela, a senhora traz uma pauta importantíssima nessa casa, que é essa questão da segurança contra os motoristas de aplicativos na nossa cidade. Hoje eles já faz parte do nosso dia a dia. Então nós temos que, essa casa tem que trabalhar muito para trazer uma política voltada, para dar um suporte para esses profissionais que hoje ajudam no transporte do nosso município. Conta com o apoio do vereador Marquinhos Goiás, Daniela. Uma parte, vereador Chance. Uma parte, vereador Chance. Som para o vereador Sanches. Pode ficar. Aí, vereador. Obrigado. Dani, não vou tomar muito seu tempo não, mas parabéns pela pauta. A mobilidade no trânsito é muito importante, é um tema que eu admiro e sou muito sensível. Meus sentimentos à família. No ano de 2022, ao qual eu estive mais ligado ao trânsito, tivemos 33.894 mortes. 33.894 mortes no trânsito no Brasil em 2022. São 92 mortes por dia. É quase um avião caindo por dia, mas poucos se atentam para isso. Parabéns pela pauta. Nós temos que levar o trânsito como segurança pública, saúde social, economia, porque eu rendo meus sentimentos aqui à família. A família perde muito, talvez fique destruída pro resto da vida, mas não vejo como insensibilidade minha também, mas tem a questão econômica. Muitas das vezes são jovens que têm a vida ceifada no auge da sua capacidade produtiva, e aí não consegue levar alimento para a família fica desestruturada. Então nós temos um dever aqui realmente pautar tanto questões municipais de trânsito, quanto temas nacionais, para que esse tema tão importante, que é a mobilidade, a fluidez do trânsito, a segurança viária, seja encarada com a seriedade devida. Parabéns pela pauta, Dani.
Pode concluir, excelência. Para concluir, peço a essa casa o apoio e que, sim, esses condutores de aplicativo, os nossos motoboys, sejam sim vistos e enxergados pela essa casa. Essa casa é de vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje eles queriam trazer todos, mas veio só representantes. Mas lembre-se, essa casa é de vocês. E vocês agora estão sendo vistos. Esses 37 vereadores compactuam com a causa de vocês. Então, o meu agradecimento, contem com nossa ajuda. A mesa deseja constar mais uma vez os vereadores que estão trabalhando: Fabrício, Rose Cruvinel, Luan, Jefferson Abel, Cátia Maria, Lea Kleber e o nosso presidente Romário Policarpo, que está nesse momento nos representando no evento e que está presente online. Ordem de inscrição, vereador Sargento Novandi. 10 minutos com direito à parte. Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, imprensa, bom dia a todos aqui presentes. Aí na rua nós já estamos ouvindo dizer quartou, né? Feriado prolongado, muitas pessoas já vão sair aí para descansar, outros vão sair para trabalhar, outros vão sair para traficar, outros vão sair para roubar, alguns vão sair para roubar usando a arma de fogo, outros vão roubar com o colarinho branco, né? Que o nosso país, infelizmente, com esse governo de esquerda, é o país da corrupção. Mas eu gostaria, presidente, desse momento, parabenizar um apresentador de televisão do SBT, um comunicador que tem o meu respeito, o Ratinho. O Ratinho tem coragem de dizer a verdade que está acontecendo no nosso país. Enquanto muitos se omitem, recebem verbas gigantes para manter a emissora e vender e comprar matérias, o Ratinho me representou na fala dele em um programa. Então, para isso, eu gostaria que passasse o vídeo. É preciso colocar essa corja na cadeia, uma arma possível. A nossa justiça, ela é tão ágil para certos casos e tão lenta para outros casos. Já notaram isso? E esses canalhas não têm vergonha na cara. Um dia roubam os aposentados, outro rouba a merenda escolar. Para mim, o Ratinho me representa. Eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar esse apresentador de televisão que tem coragem de mostrar a verdade para muitas pessoas que vivem sonhando e ainda acreditam no governo do PT. São canalhas, são ladrões, são bandidos. Como disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, querem voltar à cena do crime. O que é voltar à cena do crime? É roubar no determinado local e voltar para roubar de novo, e volta e rouba de novo. São bandos de canalha. Mas eu quero acrescentar um pouquinho mais. Para mim também, sabe quem é um grande canalha? Um grande canalha, um político que tem coragem de defender esses ladrões e concordar em prender os inocentes do 8 de janeiro. Para mim é canalha. Qualquer vereador, deputado, senador, qualquer autoridade política que é a favor de prender os manifestantes do 8 de janeiro é um canalha, é um vagabundo, é um bandido. Por quê? Quem defende a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro, defende a soltura de bandidos políticos corruptos. Então, fica aqui a minha revolta contra os canalhas que querem colocar inocentes na cadeia e soltar o bandido, o criminoso, que esse governo do PT, no meu entendimento, é a maior facção criminosa do mundo.
partido que destrói a sociedade, a família, o cristão, o trabalhador e o povo de bem e defende bandido. Canalhas! Uma parte ao Coronel Urzeda. Senhor vereador Sargento Novandia, ainda bem que falta menos de 2 anos para o descondenado e a sua quadrilha pegar descendo. O Partido das Trevas está acabando com o Brasil. Aí o senhor dá um Google aí depois e coloca aí Frei Chico. Frei Chico. 100 milhões o sindicato que ele representa, ele desviou. O senhor sabe quem é Frei Chico? Irmão do descondenado. É lógico, a César o que é de César. Isso aí começou lá com a Dilma, o Temer passou pelo Bolsonaro, agora está com Lula. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, quem preside os sindicatos? É o pessoal da direita? O senhor mesmo responde, por favor. Muito obrigado, Coronel Urzeda. Frei Chico, irmão do Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que é outro corrupto. A informação chegou até o INSS há mais de 1 ano as denúncias e ninguém fez nada. Não fez nada por qual motivo? 6 bilhões e 300 milhões. Muitos receberam para se calar, muitos receberam para assinar, muitos receberam para apoiar. Isso é a verdade. E finalizando a minha fala, Coronel Urzeda, como o senhor fala muito bem, o Partido das Trevas, um dia vai ter que justificar e dizer para Deus, por que tanta roubalheira, por que tanta crueldade, por que tanta maldade, porque aqui no nosso país, como diz muitos que fazem parte do PT, está tudo dominado. Aqui está tudo certo, mas um dia nós vamos prestar contas a Deus. E prestar contas a Deus, o Partido das Trevas vai ter muitas dificuldades. Então, finalizando, um bando de canalhas, quem defende políticos corruptos e quer colocar na cadeia, aliás, já colocaram os manifestantes do 8 de janeiro, que nunca passou na porta de uma delegacia. Muito obrigado, presidente. Vitor Hugo, Vossa Excelência tem 10 minutos com direito à parte. Lá no meu bairro, tirei o carro, para que está assim, para. Ninguém vai jogar lixo na rua. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho à tribuna nessa quarta-feira, já com cara de quinta-feira, né, em função do término da semana, dos feriados que vem, para fazer uma menção de aplauso aqui, para poder congratular, parabenizar o ministro Luiz Fux, pelo voto que deu no julgamento da Débora dos Santos, um voto técnico, um voto de um juiz de direito efetivamente técnico, correto, justo. O ministro Luiz Fux é alguém que tem demonstrado, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que ainda existem juízes em Brasília. Eu queria fazer uma avaliação técnica aqui, como advogado que sou, em função daquilo que li com muita atenção nesse voto e tive a esperança de que ele pudesse ser seguido pelos demais ministros daquela turma, o que infelizmente não aconteceu. Mas já representa uma ruptura numa visão que parecia, fora os 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, o ministro Cássio e o ministro André Mendonça, que também já vinham divergindo do relator do caso do 8 de janeiro, fora os 2, parecia ser uma posição monolítica, que não havia nenhum tipo de possibilidade de ruptura. Mas a posição firme, correta, técnica e justa do ministro Luiz Fux representa para nós um fio de esperança. Primeiro porque ele fez aquilo que é óbvio no direito penal, que é individualizar ou cobrar a individualização das condutas. Então,
o que foi feito pela Débora naquele dia, ou naqueles dias, saiu na véspera de sua casa em Campinas, pagou com seu próprio dinheiro a passagem para ir até Brasília, R$50, foi até a Praça dos Três Poderes e com um batom, escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo, perdeu o mané numa estátua tombada, num patrimônio público tombado. Bom, isso foi exatamente e somente isso que ela fez. Em função disso, diante da denúncia genérica apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ministro Luiz Fux cobrou, então, a individualização das condutas, o que não foi feito na denúncia, e por isso absolveu a Débora de 4 dos 5 crimes dos quais ela era acusada. Tentativa de golpe de Estado, um absurdo. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dano qualificado pelo emprego de substâncias inflamáveis. E também associação criminosa armada. Veja, não há uma conexão, não existe nenhuma dessas condutas feita pela Débora. A única coisa que ela fez foi deteriorar, e veja bem, ainda assim num esforço grande uma vontade grande de chegar próximo do que foi feito, mas deterioração do patrimônio público tombado. Aplicou uma pena de 1 ano e meio, só que ela já tinha ficado presa preventivamente por 2 anos, e por isso, logicamente, no voto do ministro Luiz Fux, já liberou ela poderia, se o voto tivesse prevalecido, ir para casa. Aplicou uma multa, e na multa, quando a multa é pena, ela é aplicada em dias multas, e o juiz leva em consideração a condição econômica do condenado. O valor do dia multa que o Luiz Fux, o ministro, aplicou, 1/30 do salário mínimo. Corretamente, ela é uma cabeleireira. E aplicou uma quantidade de dias multas bem pequena. Bom, eu quero fazer isso para, mais uma vez, parabenizar, então, o ministro Luiz Fux. Eu espero e torço que esse posicionamento seja aplicado a todos os manifestantes e reféns do 8 de janeiro. É por isso que eu tenho grande orgulho de ser o autor do projeto de lei da anistia, que tramita na Câmara dos Deputados, o projeto de lei de número 2858 de 2022, que eu torço para que seja aprovado o mais rápido possível, para que a gente tenha justiça no Brasil, não só em relação a Débora, mas em relação a todos as centenas, milhares de brasileiros que estão sendo julgados incorretamente, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O que foi também abordado pelo ministro Luiz Fux no seu voto, que reafirmou o entendimento dele de que o Supremo não é competente para fazer esse julgamento. As pessoas não têm foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, não ocupam mais os cargos públicos que outro dia, em outro momento, ocupavam. Então o ministro levantou isso também, não seria o Supremo o juiz natural, o juiz competente para julgar essa ação penal. E ainda, se fosse o Supremo, não seria uma turma, já que o Pleno do Supremo Tribunal Federal teria muito maior legitimidade para poder discutir esse tipo de condenação, esse tipo de julgamento, particularmente envolvendo um ex-presidente da República, ex-ministro de Estado. Bom, eu fico então aqui esperançoso que essa posição do ministro Luiz Fux represente mais do que uma divergência numa votação, num julgamento numa turma, mas a abertura de novos horizontes para esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quero aproveitar esse tempo que me resta aqui para fazer também uma prestação de contas em relação ao meu mandato, no que diz respeito à apresentação de projetos de lei. Então, o primeiro projeto de lei que eu apresentei tem a ver com a aplicação de multa para as pessoas que utilizam de entorpecentes, de drogas ilícitas em logradouros públicos. Bom, até como uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha até 40 gramas, o que, logicamente, na minha visão, fere a lei e incentiva que as pessoas utilizem drogas no país, com grandes reflexos aí para as nossas famílias, para a segurança dos jovens e dos adolescentes, das nossas crianças.
Apresentei também um projeto de lei para aumentar a transparência nos contratos de aluguéis da Prefeitura de Goiânia e também nas emendas individuais, um outro projeto, impositivas dos vereadores indicadas para entidades filantrópicas. Apresentei também um projeto que visa melhorar o acesso a informações do consumidor na nossa cidade, para que haja uma segunda tela ou uma tela voltada, a tela dos caixas dos estabelecimentos comerciais de Goiânia, fiquem voltadas para os consumidores, para que a gente consiga acompanhar par e passo online, ao mesmo tempo que são lançadas as compras, aquilo que está sendo registrado e que você vai pagar na sequência. Apresentei também um projeto de lei para regular o movimento aí de cargas e descargas por caminhões aí em nossa capital, para que não haja uma interferência no trânsito em função dessa necessária movimentação, mas que tem trazido grandes influências aí ruins na formação do trânsito na nossa cidade. Apresentei nessas últimas 2 semanas mais 3 projetos. Um projeto de lei para disciplinar a prova de títulos do concurso para admissão à Guarda Civil Municipal de Goiânia, de maneira a levar em consideração a experiência pregressa dos candidatos nas Forças Armadas, nos Jogos de Segurança Pública federais, estaduais e também em guardas civis municipais de outras cidades, e a formação acadêmica, a experiência profissional, levando em consideração graduações, pós-graduações que esse candidato possa ter. E também de maneira que 15% pelo menos do total de pontos desse concurso seja voltado aí para a questão dos títulos. Apresentei um projeto muito interessante, muito importante, para divulgar o gesto universal de pedido de socorro, importante aí para a proteção das nossas crianças, adolescentes, mulheres, idosos. E por fim, um projeto que eu peço apoio e peço que meus pares, nossos colegas aqui, se debrucem sobre ele nesses 30 segundos que eu tenho, vou explicar rapidamente, para criar uma política municipal de inteligência operacional estratégica. A União tem o Sistema Brasileiro de Inteligência, a nossa Constituição é omissa, não trata da atividade de inteligência, e é importante que Goiânia, o prefeito, na sua tomada de decisão, leve em consideração inteligência feita de maneira profissional, e não com base em achismo. É isso, eu peço apoio aí aos meus projetos, e desejo a todos um bom feriado. Muito obrigado. Senhores vereadores, questão de ordem, Daniela da Gilca, e pauta da ordem do dia, primeiro projeto. Presidente, quero hoje apresentar essa casa, um requerimento, para que a gente tenha um projeto de minha autoria. Aqui hoje nós temos 341 mil postes, sendo que 2006 são de madeira. Então, este requerimento pede uma avaliação de como está esses postes no município de Goiânia. Hoje eu tive uma aula com o vereador Denício, a qual hoje temos jurisprudências e vários embargadores, são 38 municípios que já têm essa lei, para que a gente passe uma avaliação, porque tem vários postes de madeira trazendo consequências para essa população. Tem uma rua no setor Pedro Ludovico, matéria da TV Anguera, que 6 desses postes estão acometidos e já em situação de caindo. Então, é só 2006 em Goiânia, e eu estou fazendo aqui hoje um requerimento solicitando uma avaliação de como está esses postes no município de Goiânia. Primeiro projeto, pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia, primeiro projeto de lei 436/2022, de autoria do vereador Igor Franco. Vereador Igor Franco. A mesa pergunta se o vereador Igor Franco está presente. Próximo, Thiago Guiotti. Próximo projeto de lei 332/24, vereador Thiago Guiotti. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com instituições educacionais privadas e mistas para garantir vagas em creches, escolas da educação básica. Comissão de Constituição, vereadora Daniela da Gilca, pela aprovação do projeto. Em discussão. Em votação, favorável permaneça como estão. Os cotados manifestos aprovado. Isaías Ribeiro.
Projeto de lei de número 010/25, vereador Isaías, institui o programa de atenção humanizada às pessoas vítimas de violência sexual. Comissão de Constituição e Justiça, vereador William Veloso, pela aprovação. Em discussão, pode discutir, excelência? Vereador Oséias Varão. Não, Oséias Varão. Meu nobre presidente Anselmo, eu quero pedir a gentileza a Vossa Excelência que quando abrir a discussão, olhe para mim. Da última vez, o projeto anterior, eu pedi aqui para discutir a matéria e, pelo visto, o senhor não me viu. Então, só esse detalhezinho, eu sou seu admirador, admiro a forma com a qual o senhor conduz os trabalhos, né? Então, é só esse detalhe. E agora eu não tenho mais como discutir a matéria anterior, mas eu vou deixar como é a primeira votação. Na próxima vez em que voltar ao plenário, eu terei a oportunidade de discutir a matéria. Obrigado. Com todo prazer, excelência. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, cotação manifesto aprovado. Sargento Novandi está presente. Próximo, Tião Peixoto. Projeto de lei de número 023/25, de autoria do vereador Tião Peixoto, institui a política municipal de humanização do luto materno parental, revogando a lei 10.408/2019. Comissão de Constituição e Justiça, relatoria Jefferson Abel, pela aprovação. Discussão. Votação, favorável permaneça como estão, cotação manifesto aprovado. Próxima, Lucas Quitão já foi. Está presente. Isaías Ribeiro. Lucas Quitão. Lucas Quitão está presente. Projeto de lei 035/25, de autoria do vereador Lucas Quitão, institui o Dia da Imigração Chinesa no âmbito do município de Goiânia. Comissão de Constituição e Justiça, relatoria Ronilson Reis, pela aprovação. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, cotação manifesto aprovado. Isaías Ribeiro. Próximo projeto. Projeto Decreto Legislativo 037/23, de autoria do vereador Isaías Ribeiro, altera o Decreto Legislativo 068, de 2008, da outras providências. Comissão de Direitos Humanos, relatora, vereadora Cátia Maria, pela aprovação. Em discussão, vereador Denício. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos presentes aqui nessa casa, servidores, profissionais da imprensa. Senhor presidente, eu só gostaria de que fizesse a leitura do caput desse projeto do nobre vereador Isaías Ribeiro, da alteração do decreto legislativo 068. Vereador Isaías Ribeiro, para fazer a manifestação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Denício Trindade, meu nobre amigo e querido, esse projeto que altera esse decreto de número 068, 16 de dezembro de 2008, é sobre a comenda, a medalha do Dia Mundial do Combate às Drogas, dia 26 de junho. É uma medalha que nós vamos dar aqui na casa todo ano. Inclusive, vossas excelências podem indicar pessoas que trabalham diuturnamente para combater as drogas, porque droga é uma droga. E a gente não pode ter. E a gente tem que dar uma medalha, vereador Anselmo, para aqueles que trabalham combatendo. E o número dessas medalhas eram 10. E eu estou alterando esse decreto para que sejam 45 medalhas. Para que Vossa Excelência, tendo alguém para indicar, possa indicar, e todos os nobres vereadores. Somente isso. Obrigado, vereador. Vereador, Vossa Excelência me citou, e eu vou aprovar o seu projeto com todo prazer, exceto que se tiver escrito no seu projeto só drogas, eu vou pedir vistas, porque eu sou o maior vendedor de drogas dessa cidade. Há 58 anos eu vendo drogas lícitas. Me dá aí o projeto de Vossa Excelência. Quero discutir. Traga o projeto. Se tiver só drogas, já vou pedir vistas a Vossa Excelência.
Até porque os médicos aqui também precisam tomar cuidado, porque vocês prescrevem drogas. Estou aqui. Lerei o projeto de Vossa Excelência. Altera o decreto. O decreto passa a vigorar da seguinte maneira. Eu não posso declinar porque eu não estou com a cópia do decreto original aqui. Espero que o decreto original diga drogas ilícitas. Porque senão eu vou condenar os médicos, os veterinários, e eu, que sou dono de farmácia há 58 anos. Eu vou votar com muito prazer no projeto de Vossa Excelência. Drogas. Em discussão. Vereador, Vossa Excelência estava com a palavra? Vê essa lei, vê a lei anterior para mim. A lei anterior deve estar lá dentro. Vereador Denício. Senhor presidente, queria parabenizar o nobre vereador Isaías pela propositura desse projeto, um tema tão importante e atual, principalmente nós, enquanto parlamentares, nós temos a obrigação de contribuir, né, com esse combate às drogas ilícitas. E também, já adiantando, já que o senhor está, vereador Isaías, eu queria já, nessa homenagem, convidar a nossa amiga Marcela, superintendente da Polícia Federal, para que ela possa ser homenageada, tendo em vista que nós temos uma ligação muito grande com a ANSEF, que é a Associação dos Servidores da Polícia Federal. Tá? Indicar o nome dela, que assim que for fazer, nós homenagearmos ela e outras pessoas, com certeza são várias outras, como o próprio secretário de Segurança Pública, Renato Bruno, também, que pode ser homenageado. Citado, Vossa Excelência, estão citando o vereador Isaías. Som, vereador. Muito obrigado, vereador Anselmo Pereira, pelo apoio. Vereador Denise Trindade. Vossa Excelência, o vereador Anselmo ele vende drogas lícitas. Aqui seria ilícitas. E haja vista que no dia 26 de junho se comemora combate mundial contra as drogas. E aqui acaba adequando como que vai ser o tamanho da medalha, enfim, diga não às drogas ilícitas. Obrigado, presidente. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, votação manifeste. Peço a Vossa Excelência que possa ler do vereador Denício Trindade. Vereadores, entraremos na pauta de cidadania. Antes, porém, terá 5 minutos ou mais a vereadora Ava Santiago. Questão de ordem. Presidente, sugiro que façamos a leitura, uma vez que o vereador Igor Franco se encontra em plenário, ficou o primeiro projeto, era o projeto do vereador Igor Franco. Sugiro que coloquemos em pauta antes, o projeto porém, do vereador. Uma questão de ordem, Coronel Uzeda e Daniela. Questão de ordem para voltar à pauta. Coronel Uzeda. Eu pedi para discutir o projeto do vereador Isaías Ribeiro, porque além que eu concordo de majorar de 15 para 45, tem a alteração de não exigir mais que seja de utilidade pública. Então tem outra alteração também. Por isso que eu queria discutir, porque eu acho temeroso isso aqui. Agora, como aconteceu aqui com o irmão Osés Varão, eu fui também bypassado aqui, porque, além disso aí, existe essa questão da inegibilidade de ser utilidade pública, e eu acho muito temeroso, mas já foi aprovado e eu me curvo à democracia. Vereadora Daniela, questão de ordem. Som. Presidente, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a presença da Sônia, né, que é uma pioneira aqui do Jardim Curitiba, presidente da Associação de Idosos do Jardim Curitiba, que faz presente, juntamente com a doutora Ivone, né, da Federação da Pessoa Idosa. E também quero aqui agradecer a presença, que consta em ata como presença honrosa também, do Reginaldo Melo, que foi um grande exemplo pelo meu pai, que hoje não está aqui,
que quando o senhor estava à frente da vigilância sanitária, ele falava muito bem da sua condução. Então, parabéns e obrigada por estar nessa casa. Essa casa é de vocês. Gratidão. Seja considerada visita honrosa as pessoas citadas pela ilustre vereadora Daniela da Gilca. Senhores vereadores, Igor Franco e Pedro Azulão. Questão de ordem para voltarmos aos projetos. Vereador. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Quero reafirmar aqui a presença honrosa da comadre Sônia, que está aí, minha grande parceira, minha grande amiga, sempre caminhando junto aí nesses projetos. Registrar a presença também do vereador de Planaltina de Goiás, Flávio Mãos que Constrói, um grande amigo do nosso partido, MDB, eleito lá na cidade de Planaltina, está aqui nos honrando com a sua presença. E parabenizar, presidente, de forma antecipada, porque amanhã é um dia 1º de maio, dia do trabalhador, a todos os trabalhadores, especialmente os trabalhadores desta casa, que sempre nos honram muito com seu suor, com a sua dedicação, todas as profissões que dedicam o seu tempo para poder levar para sua casa o sustento, levar para sua casa o pão de cada dia. Então, parabenizar aí o Dia do Trabalhador, que será no dia 1º de maio, amanhã. Então, de forma antecipada, eu estou parabenizando. Obrigado, presidente. Vereador Pedro Azulão. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de cumprimentar a Sônia, grande liderança do Jardim Curitiba. Eu que tive a oportunidade de, junto com ela, minha mãe, chegar no Jardim Curitiba juntos. Então, a história do Jardim Curitiba, se nós dássemos a oportunidade para a Sônia ali naquela tribuna, ela contaria como o Jardim Curitiba nasceu e como está hoje. Então, aqui tem o meu respeito e o meu carinho à Sônia, grande liderança ali do Jardim Curitiba. Próximo projeto. Próximo projeto, projeto de lei de número 436, vereador Igor Franco, autoriza a Prefeitura a exigir das empresas concessionárias do serviço de transporte urbano 50% de sua frota seja movida a eletricidade. Comissão de Fiscalização do Transporte Público, relatoria Lucas Quitão, pela aprovação do projeto. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, votação manifesta aprovado. Denício Trindade. Próximo projeto, de autoria do vereador Denício Trindade, decreto legislativo, cria Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, Comissão de Constituição e Justiça, relatoria Jefferson Abel, pela aprovação do projeto. Em discussão, votação, favorável permaneça como estão, votação manifesta aprovado. Peço a Vossa Excelência que leia os títulos de cidadania, nome e número, para que possamos viabilizar suas aprovações. Projeto de Decreto Legislativo 068/24, de autoria do vereador Isaías Ribeiro. Projeto de Decreto Legislativo 076/24, vereador Lucas Quitão. Decreto Legislativo 101/24, Fabrício Bonfim e Igor Franco. Decreto Legislativo 109, vereador Fabrício Rosa. Decreto Legislativo 111/24, de autoria do vereador Fabrício Rosa. Projeto de Decreto Legislativo 127/24, de autoria da vereadora Cátia Maria. Projeto de Decreto Legislativo 129/24, de autoria do vereador Bill Guerra e Igor Franco. Projeto de Decreto Legislativo 131/24, de autoria também de Bill Guerra e Igor Franco. Todos pela aprovação, presidente. Em discussão, vereador Vitor Hugo. Som para o vereador. Presidente, eu gostaria de pedir o destaque aí do projeto de decreto legislativo 127 de 2024. Está destacado, excelência. Não será colocado em votação, a não ser em separado. Em discussão, em votação do painel eletrônico, 5 minutos de liderança, ilustre vereadora Ava Santiago. Bom dia, presidente. Bom dia, queridos colegas que se encontram aqui no plenário, todas as servidoras e servidores da casa, também as estudantes e os estudantes de pedagogia da FAC Unicampus que estão na galeria. Sejam bem-vindos. Presidente, eu uso a tribuna hoje porque a Câmara dá mais um passo histórico para se tornar o parlamento municipal que mais atua no acolhimento de mulheres no país. Não é no estado de Goiás, não, é no país.
Maria Clara, me empresta esse negócio que está na sua mão, por favor. Antes da gente falar sobre o que nós vamos lançar aqui hoje, eu queria compartilhar isso aqui com os colegas. Eu não sei se os colegas sabem, mas a Ouvidoria da Mulher da Câmara de Goiânia ganha um prêmio nacional por melhor propaganda institucional de acolhimento de defesa das mulheres. Nenhuma Câmara Municipal no país possui essa propaganda institucional do acolhimento que nós criamos. E quando eu digo nós, é porque é um time muito grande de mulheres, a maioria delas voluntárias, psicólogas e advogadas voluntárias, capitaneadas pela brilhante coordenadora Maria Clara Dunk, que se encontra aqui no plenário. E eu não sei se os vereadores conhecem a propaganda que a gente ganhou esse prêmio. Então eu quero compartilhar com vocês. Dá o play aí, DJ. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. Presidente, colegas, eu inevitavelmente me emociono cada vez que eu vejo esse vídeo, porque para isso ser uma realidade, são dezenas de mulheres trabalhando onde ninguém sabe. Eu disse uma vez aqui nessa tribuna, e talvez só os guardas da casa saibam, a quantidade de vezes que nós aqui tivemos que interromper o que a gente estava fazendo para levar mulheres até a delegacia. É por isso que hoje, colegas, nós estamos dando mais um passo histórico, fazendo o lançamento dessa cartilha, Maria da Penha de Bolsa. Aos moldes dos livros de bolso, nós compilamos toda a legislação em defesa das mulheres. Peço a gentileza de entregarem primeiro aqui na mesa. Maria, você pode entregar para os vereadores que estão na mesa, por favor? A parte, excelência. A parte, embora seja tempo de liderança, eu lhe concedo a parte. Mas eu queria que Vossa Excelência primeiro entregasse para os homens, depois para as mulheres. Eles têm muito o que ler, decano. É verdade. Eu agradeço muito ao senhor por essa sugestão. Dizer que essa cartilha, gente, ela reúne toda a legislação em defesa das mulheres, tanto a Lei Maria da Penha, como a Lei Carolina Dickmann, de vazamento de imagens íntimas, como outras legislações, mas mais do que isso, vereadora Daniela, ela reúne todos os canais de pedidos de proteção. Telefones das delegacias, telefones das defensorias, todas as casas de acolhida, todos os procedimentos em defesa das mulheres, aqui na nossa cartilha Maria da Penha de Bolsa. É importante que os senhores e as senhoras saibam que nenhum parlamento municipal possui esse equipamento, possui esse material, que foi feito pela Ouvidoria da Mulher da Câmara. Sua coordenadora está aqui agora, distribuindo as cartilhas, Maria Clara, pela Escola do Legislativo da Câmara, que a coordenadora está lá em cima, Milka, dá um oi aí, distribuindo para as galerias, pela equipe de comunicação da casa. Quero muito agradecer ao REC, quero agradecer ao PC, mas também a Cíntia, que é a nossa ilustradora, e também a Mariolina, que é técnica da casa. Cada uma e cada um de vocês são fundamentais. Excelência, a senhora pode continuar. Antes, porém, eu quero pedir aos ilustres vereadores que possam votar no TIT Cidadania. Estamos com um déficit e eu vejo que tem mais vereador do que os que votam presencialmente. Obrigada, presidente. E para concluir,
É preciso dizer, presidente, que infelizmente o ano é 2025 e nós ainda temos que ouvir pessoas dizendo que existe... Por que não existe a Lei João da Penha? Se vocês derem uma lida aqui, vocês vão entender por quê. Porque, infelizmente, colegas, por incrível que pareça, alguns de vocês nem imaginam que a gente que está na ouvidoria tem que ouvir essas perguntas. É por isso que a gente tem, a cada 6 minutos, uma mulher de Goiás pedindo ajuda. E não importa se é branca, preta, pobre ou rica. O último episódio trata-se de uma deputada federal. E o que eu ouvi aqui nessa Câmara é de embrulhar o estômago, presidente. Insinuações sobre a vida privada da deputada para justificar espancamento. Mas isso a gente ouve o tempo todo. É por isso que a Comissão da Mulher da Casa foi tão importante. Vou continuar. Deixa a vereadora concluir, por favor. Vereadora Leia Klebe, nossa presidenta da comissão, vereadora Dani, vereadora Rose, vereadora Kátia, todas as vereadoras foram fundamentais para a gente chegar nesse resultado, porque muitas mulheres, inclusive que estão aqui, não sabem que estão sendo vítimas de relacionamentos violentos. E eu quero finalizar me dirigindo a vocês. Quebrar seu esmalte, cortar sua roupa, é violência patrimonial. Dizer que você é burra e incapaz de exercer o seu trabalho é violência psicológica. Insultar suas habilidades é violência psicológica. Ameaçar de te trocar por uma mais nova para que você se mantenha insegura e aceitando outras ofensas é violência psicológica. Te empurrar, te beliscar, te deixar com hematomas mesmo sem nunca ter te dado um tapa é violência física. Te mandar 20, 40, 50 mensagens por dia é crime de stalking. Ameaçar vazar vídeos íntimos seus é violência psicológica, crime de stalking, pornografia de vingança. Não espere o primeiro soco para procurar ajuda. Mais do que acolher as suas denúncias, a gente acolhe você. Muito obrigada, presidente. Vereadora, Vossa Excelência me citou. Eu queria perguntar a Vossa Excelência se dar uma palmadinha também é violência? Carinhosa? Está com a resposta, Excelência. Presidente, se a mulher que receber a palmadinha se sentir violentada, nós temos algema para colocar no vagabundo, porque é violência física. Muito obrigado. Parabéns. Senhores vereadores, como vota a vereadora Rose Cruvinel no título de cidadania, vereadora? Vereadora Rose? Por favor. A favor. Luan? Presidente, Luan Alves, eu voto sim. Vota sim, Luan Alves. Vereadora Leia Klebia. Como vota? Jefferson Abel. Voto sim. Já está computada, Excelência. Ainda está fisicamente o vereador Romário Policarpo. Voto sim. Vereador Jefferson Abel vota sim. Vereadores, eu peço, tem alguns vereadores que não votaram. Como o vereador Ronilson votou? De cidadania. Questão de ordem, vereador Ronilson Reis. Senhor presidente, voto sim pela aprovação dos títulos. Computem quantos votos tem extra aí? Senhor presidente, estou virtual e voto sim também pela aprovação. Vereador Fabrício Rosa, vota sim. Voto sim. Aqui, Ronilson. Vota aqui, Ronilson. Vereador. A mesa por ato discricionário, enquanto vota, passa para a pauta do dia
dos projetos de requerimentos dos presentes. Pauta de requerimentos, presidente. Requerimento legislativo 2103, de autoria da vereadora Daniela da Gilca, se encontra presente. E requerimento 2157 e também requerimento 2158, ambos do vereador Vitor Hugo. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, aprovado. A mesa volta à escrutinação dos votos do título de cidadania, enquanto os 5 minutos de tempo de liderança ao ilustre vereador Pedro Azulão Júnior. Temos 22 votos, não é isso, excelência? 22 votos, faltam 3 votos. Peço aos autores dos projetos que possam fazer uma coisa saudável. Movimentem-se para aprovar os seus projetos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu subo essa tribuna aqui, até aquelas leis que nós aprovamos aqui, Major Vitor Hugo, eu até fiquei muito atento à sua fala, eu vi que o senhor apresentou vários projetos, várias leis. Agora a gente tem que ter muito cuidado de aprovar leis aqui e depois fazer funcionar. Ontem, vereador Major Vitor Hugo, recebi uma ligação, quase 11 horas da noite, uma senhora passando mal no setor Brisa da Mata, e peguei a ambulância, fui até a pessoa, porque o SAMU não poderia ir buscar, né? Tem um critério deles, é uma das instituições que eu tenho o meu respeito, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, mas tem hora que faz uns questionamentos e o médico lá acha que a pessoa não está passando mal e não vai, e costuma me ligar. E nós aprovamos uma lei aqui, e a dificuldade desse pessoal, que eu, vereadora Daniela, ando muito tranquilo. Eu não quero fazer quebradeira, eu não quero fazer lá, aproveitar aquele momento de dor ali, para mim, às vezes, sair até bem. E eu sairia bem lá. Levei a senhora, e na hora de vir embora, uma enfermeira, vereador William, falou que não liberaria minha maca da ambulância. E eu fui questionar ela. Falei, senhora, com todo respeito, eu sei que a senhora está em trabalho, e eu também estou, eu não estou aqui passeando, não. Queria estar na minha casa, mas estou aqui para atender um cidadão goianiense, uma senhora que está passando mal. Amigo, eu apresentei a lei para ela que é proibido qualquer hospital segurar maca de qualquer ambulância. E essa enfermeira me questionou. E assim, parece que eles estão muito agressivos. E eu me identifiquei. E na hora que eu falei, não, eu já te conheço. Eu falei, que bom que você me conhece, que a lei eu ajudei a aprovar. Então eu quero o cumprimento da lei. E eu não vou entrar mais em detalhe, que se eu fosse falar aqui, E na hora eu pensei, gente, vem uns burburinhos no ouvido da gente, falei, é o momento agora. E eu peguei essa enfermeira e enquadrei ela. Se você quiser arrumar confusão, comigo você não vai arrumar. Então eu quero aqui, presidente, depois até falar com o presidente da Câmara, nós temos que fazer uma cartilha das leis que nós aprovamos, que são várias leis, muito boas, vereador Anselmo, e colocar em conhecimento da população. Eu vou defender esta lei em todos os hospitais, colocar uma placa que não pode segurar maca de ambulância nenhuma. Hoje de manhã, 5 horas da manhã, saiu uma vaga para um senhor lá do Cais Cândido de Moraes, não tinha ambulância, mais uma vez eu lá presente. E na hora que eu cheguei, eu não sei de onde, eu com o meu celular, não estava nem gravando ainda, que eu gravo o meu trabalho. O meu trabalho tem que ser divulgado, que através das minhas redes sociais,
as pessoas me encontram. Gente, uma enfermeira veio de lá para cá, mas tão nervosa. Você não está me filmando? Eu falei, não estou, mas eu tenho direito de te filmar. Qual proibição que tem? Mas eu não quero te filmar não, amigo. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu valorizo os servidores públicos. 5 horas da manhã, eu tenho certeza que essa enfermeira trabalhou a noite inteira. Mas pedi para esse pessoal ter mais calma. A hora que chegar um vereador, ainda mais o Pedro Azulão Júnior, que não quer brigar, não quer tirar foto, que o médico está dormindo, que a enfermeira deve estar descansando, todos nós temos direito, mas eles estão tão assustados com a nossa presença. A pessoa só fica assustada quando está fazendo algo errado, William. Eu não estou preocupado, eu estou sentado aqui, eu não estou preocupado quem está tirando foto minha, eu não estou fazendo nada de errado. Então eu quero falar para os servidores públicos. Nós somos 37 vereadores. Muitos defendem servidor público, mas igual eu aqui são poucos. Concluindo, excelência. Já tive a oportunidade de votar vários projetos contra servidores públicos. E eu nunca tive a coragem de votar. E vou continuar defendendo os servidores públicos. Então, senhor presidente, eu vou solicitar a Vossa Excelência que nós fazemos uma cartilha de todas as leis aprovadas aqui, nesses 20 e poucos anos meu, e nesses 40 anos do vereador Anselmo, para a gente mostrar para algumas pessoas que aqui temos lei que atendemos a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Como vota o vereador Elton Lemos. Presidente, eu quero fazer minha declaração de voto nos títulos que estão em votação. Sim, excelência, estou aguardando. O voto é sim. Muito obrigado, excelência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Henrique Alves. Presidente, eu estava observando e ouvindo atentamente a fala do nosso colega de partido, meu amigo, vereador Azulim, e te falo, enquanto membro da mesa dessa casa, vou lutar, vou abraçar a sua ideia, pois acho excelente. Acho que essa Câmara tem que divulgar aquilo que é produzido pelos seus membros, pelos vereadores. Muitas leis positivas, boas, que fazem a diferença na vida do cidadão, já foram aprovadas nessa casa. E é importante que a sociedade saiba disso. Então, vou solicitar, vou trabalhar na diretoria legislativa para que se faça uma compilação daquelas leis que foram aprovadas em cada legislatura aqui na Câmara de Goiânia, pois acho que é importante as pessoas terem ciência disso. Parabéns pela proposta de Vossa Excelência, vereador. Acho que temos a quantidade de votos aprovados. Senhores vereadores, a mesa vai colocar em votação o projeto que havia destaque. E eu já faço uma defesa. Valdir Camácio foi vereador nesta casa comigo em 1988. Eu não me lembro de uma das pessoas mais humildes da minha vida. E ainda, para acalentar os senhores, não é segredo, está acometido de câncer. Apelo para que nós possamos aprovar. As questões políticos partidárias precisam transcender a estes momentos. Eu respeito todas. Já disse que eu tive um pai que foi comunista, e eu sou de direita extrema, ou média direita. Eu apelo aos senhores de que possamos aprovar o direito de cidadania de um ex-vereador e que merece de nós uma consideração. E ainda se tem um detalhe particular que não é escondido, é público. Ele está acometido de câncer e eu quero apelar para a humanidade. Em votação, o 107.
Vereadora Cátia, Vossa Excelência está remotamente? A vereadora está ausente, presidente, a autora do projeto. Bom, então nós não vamos colocar em votação, mas eu já quero fazer um apelo a Vossas Excelências que na próxima nós possamos nos despir momentaneamente das questões ideológicas e colocar o ser humano em primeiro lugar. Vereadora Daniela. Presidente, eu não posso aqui de referenciar a vereadora Ava pela condução, principalmente pela política da mulher dentro do município de Goiânia. Nos engrandece muito essa premiação. Referencia o município de Goiânia como, sim, um município que está dando voz, muitas das vezes, a essas mulheres. Durante muitos anos, vi a minha mãe, sim, sendo agredida pelo meu pai. E muitas das vezes não teve força para sair deste casamento. Saiu quando os filhos estavam criados. São as maioria de nossas mulheres hoje. Então aqui quero parabenizar a nossa presidente da comissão de mulheres, vereadora Leia Kleber, mas também parabenizá-la pela condução. E pelos homens dessa casa, pelas falas dos vereadores. Ontem tive uma aula com o vereador Oséias. O quanto aprendo a cada dia na defesa das nossas mulheres aqui. Coronel Urzeda também, ontem ao almoçarmos junto, o quanto falou sobre principalmente mulheres vítimas de violência. Então hoje vejo sim uma casa unida, uma casa que referencia e dá voz a essas mulheres vítimas. E vereador Pedro Azulão, o quanto fico feliz do senhor estar expondo, porque aqui me disseram que eu não poderia referenciar outros colegas vereadores por belíssimas leis. E vejo sim que preciso parabenizá-los. O projeto... Vereadora, concluindo. O projeto do senhor das ambulâncias deveria sim ser copiado por todo o estado e Brasil, porque eu fui uma das pessoas que utilizou sim o seu projeto, e o senhor nunca negou. Então, parabéns. E sim, um projeto lindo do senhor da pessoa idosa de adoção, vamos colocar em prática. As 44 instituições precisam saber que esse projeto é de autoria do senhor. Vereador Uzeda, em seguida Vitor Hugo. Senhor presidente, eu quero convidar todos os edis para o maior evento protestante de Goiânia, que é a Marcha para Jesus. Deve reunir cerca de 150, 200 mil pessoas, como da outra vez fez. Vai ser amanhã, a concentração é às 14 horas na Praça do Avião. Seguiremos caminhando até a Praça Cívica, onde haverá oração, a administração da palavra e também muitos louvores com Aline Barros, com Pedra Vivas. E eu queria convidar todos que por acaso não forem viajar, estiverem por aqui, para marcharem com a gente. E nós pedimos para que isso se torne patrimônio imaterial de Goiânia, está correndo aí. Eu agradeço a mesa por ter essa deferência e eu convido a todos para estar conosco, então, amanhã, senhor presidente. Vereador Tchau Peixoto. Meu presidente, eu ainda tenho poder parades de cidadão. Quem dá o vereador Valdir Camargo Bezerra foi um grande político. É da esquerda? Quem que tem esquerda com direita? Vou parar com essa bobagem. O vereador que não quer votar sai e não fala nada. Eu já pedi isso aí. Vamos largar isso. Você está votando contra a vereadora. Onde chegar um título da direita, o vereador da esquerda não vai querer votar e vai falar, pedir destaque. Nós temos que ser unidos, os vereadores unidos mais uma vez. Parar dessa besteira, brigar um com o outro. Vamos pôr o cidadão. Quem não quiser votar, sai e não vota. Mas não põe de destaque. Não vou. Valdir Camargo foi um grande homem. É da esquerda? Quem tem? Eu já fui. Todo mundo já foi. Quando é estudante, é da esquerda. É bobagem. Vou parar com isso. Isso que eu faço um apelo. Vereador Vitor Hugo, Vossa Excelência foi citado. Eu não citei Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe disso. Eu só fiz apenas um apelo humano.
Não é um apelo político, é um apelo humano. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu sei do seu caráter humanitário, do seu caráter de justiça e tenho um respeito absoluto à sua figura pública e o seu posicionamento. Tenho certeza que Vossa Excelência se manifestou com um coração puro e sincero. A minha ponderação em relação a esse título não tem a ver, propriamente dito, com a pessoa em si. Eu não tenho informações sobre ela, sobre o passado dela, para além daquilo do que está no site da Alego, que diz que esse ex-deputado fez parte de um grupo revolucionário durante o regime militar chamado Ação Popular. E o Ação Popular no passado, isso está na biografia dele, na Ação Popular no passado, esteve vinculado com vários grupos guerrilheiros que se contrapuseram ao regime militar. Grupos guerrilheiros que fizeram ações que, se a anistia nossa de agora for aprovada, vai ser ainda muito mais restrita do que foi a de 1979, que possibilitou que vários desses políticos hoje... Continua, só para terminar, presidente. Proeminentes hoje no país se beneficiaram da anistia de 79 e hoje são contra a nossa anistia. Então é um contexto maior. Eu concordo com Vossa Excelência, o fato dele estar num momento agora crítico de saúde é algo a ser levado em consideração, mas infelizmente no Brasil hoje isso não está sendo levado, porque o presidente Bolsonaro foi intimado hoje, nesses tempos agora, ainda acamado por uma facada e depois de uma cirurgia de 12 horas. Então eu faço a ponderação, infelizmente nesse caso não vou poder acompanhar Vossa Excelência, mas entendo o seu posicionamento. Muito obrigado, presidente. Quem sou eu, Excelência, para parafrasear o Papa Francisco? E o maior político do mundo, que ninguém revogou suas leis até hoje, Cristo. Se alguém achar que Cristo não foi político, deve viver em outro planeta. Ele dizia muito claro: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Existe hora que nós fazemos coisas que não sabemos. Não é o seu caso, é o caso que o Vossa Excelência citou, do passado. Denilson Trindade. Bom, presidente, eu não tiro, às vezes, as razões dessas diferenças partidárias, mas eu acho que, como o senhor mesmo disse, nós devemos deixar as diferenças partidárias de lado. O Aldir Camargo, que eu tive o prazer de conhecê-lo, e um serviço prestado à nossa cidade, eu acho que é mais do que merecido esse título, até porque eu achava que ele já até tinha esse título, esse decreto legislativo. E, como o senhor mesmo disse, o nobre vereador Henrique também observou, a propositora do projeto não está presente. Eu acho que não, regimentalmente nós não poderíamos apresentar, mas eu tenho certeza que essas diferenças serão resolvidas no dia da votação. E também eu queria aqui parabenizar a nobre vereadora Ava Santiago, a vereadora Ava, pelo trabalho que ela fez, que essa casa foi reconhecida com um prêmio que é de extrema importância. Ava, parabéns, e é um mérito principalmente seu, como ouvidora da mulher nessa casa, e nós, enquanto parlamentares, de contribuir cada dia mais importante. Tivemos um péssimo exemplo ontem, semana, com a deputada federal Maruso, sofrendo aquilo que muitas das mulheres sofrem, e é nós... Pode continuar, Excelência. Nós cumprimos o nosso papel, que é defender a sociedade. Parabéns. Senhores vereadores e os que nos visitam e nossos queridos funcionários da Câmara Municipal de Goiânia, em nome da mesa, que está aqui presente justamente, eu, Isaías, vice-presidente, Henrique Alves, primeiro secretário, e Romário Policarpo, que está online, queremos desejar a todos os senhores companheiros de trabalho nesta casa, que tenham um bom descanso no dia 1º e um feriado prolongado com muita responsabilidade, porque nós precisamos revê-los na terça-feira, normalmente nesse plenário. A todos um bom dia do trabalhador, muita paz, muita saúde e, se Deus quiser, muita vitalidade. E uma coisa que está faltando no mundo: sabedoria. Sem ela, nós vamos continuar ainda, infelizmente,
nos enfrentando. A todos os senhores, um bom feriado e convoco a sessão para terça-feira, no período regimental dessa manhã, e declaro encerrada a sessão.